Olá, tudo bem? Então, conforme prometido, estamos aqui de volta. Eu sou a Luciana, sou presidente do Instituto Oncoguia e eu estou aqui hoje com o Dr. Rafael Calix, que é o nosso diretor científico, oncologista clínico do Hospital Albert Einstein. E a nossa ideia, então, é fazer um grande bate-papo. Eu vou conduzir aqui uma conversa com o Rafael. Inclusive, nós estamos hoje com uma plateia institucional que a gente vai mostrar para vocês. Então a ideia é aproveitar também esse minuto para o nosso time se capacitar, aprender e ficar por dentro das grandes novidades de tudo o que aconteceu no maior congresso de oncologia, que é o ASCO, que acho que vocês devem ter nos acompanhado por aqui pelas nossas redes. A gente fez todo um compartilhamento de informações para contar para vocês o que estava rolando por lá, mas agora o Rafael vai contar aqui para a gente ao vivo, já tem gente chegando, sobre quais são, Rafael, as principais novidades, o que mais chamou a atenção, e aí a gente vai falando um pouquinho especificamente por tipo de câncer. Tá bom, primeiro obrigado pelo convite mais uma vez, Luciana. Então a ideia da gente aqui é falar um pouquinho sobre as novidades do que foi apresentado lá no Congresso da Sociedade Americana. Só para todo mundo entender, quem está nos assistindo entender, o Congresso Americano de Oncologia reúne 40 mil pessoas, 40 mil participantes, entre cientistas, médicos, pessoas da indústria farmacêutica, pessoas do governo e assim por diante, onde todos discutem as maiores novidades do que se descobriu em oncologia. E isso permeia todos os tipos de câncer, nós não estamos falando de um tipo específico de câncer. Obviamente hoje aqui nós só vamos poder falar vamos dizer assim, das coisas mais importantes que foram apresentadas ao longo do congresso, mas qualquer doente, com qualquer doença, se começar a pesquisar um pouquinho, se sobre a doença dele teve alguma novidade, provavelmente vai encontrar, porque existe muita publicação. Agora é importante que o público entenda uma coisa: quando um trabalho novo, uma inovação é apresentada em congresso, isso necessariamente quer dizer que no dia seguinte a gente vai conseguir aplicar? Não, não quer dizer. Por quê? Por inúmeros motivos. Pode ser uma tecnologia nova que não está disponível no país, pode ser uma tecnologia que está disponível no país, mas não está aprovada para aquela doença, pode ser algo que já esteja, mas a um custo excessivo e simplesmente não foi regulamentado para a utilização e assim por diante. Pode ser um estudo que ainda está sendo estudado. E pode ser um estudo do que a gente chama de fase 1, que é assim, uma novidade, parece incrível, mas está em estágios preliminares de desenvolvimento, portanto isso ainda vai requerer algum tempo, que pode ser meses a anos, para que isso possa finalmente ser oferecido para os nossos pacientes. Mas teve alguma coisa que literalmente mudou a conduta clínica? Teve sim. Eu acho que existem duas, se não três, grandes mudanças imediatas possíveis. E eu aqui vou falar só daquelas mais chamativas, que foram apresentadas nas sessões plenárias ou nas sessões de apresentação oral maiores, vamos dizer assim. A primeira delas que eu chamaria a atenção é em relação a câncer de pâncreas metastático, um subtipo que é o mais comum dos cânceres de pâncreas, chamado adenocarcinoma de pâncreas. Metastático significa doença disseminada. Até hoje em dia, o tratamento para o adenocarcinoma de pâncreas metastático, ele utilizava um esquema de quimioterapia chamado FOLFIRINOX. FOLFIRINOX é uma combinação de 3 drogas. E o que eles fizeram é pegar este esquema que já era considerado padrão na doença metastática e agora trazer isso para uma fase mais precoce da doença, onde você opera o paciente. A seguir da cirurgia, você tem que fazer uma quimioterapia que a gente chama de adjuvante para evitar ou diminuir o risco da doença voltar. E o estudo que eles fizeram foi pegar justamente esse esquema de quimioterapia chamado FOLFIRINOX, com essas 3 drogas quimioterápicas, e comparar isso com aquilo que era anteriormente considerado o padrão, que era o quê? Uma droga sozinha, isolada, chamada gemcitabina. E essa comparação foi estrondosamente positiva em favor dos pacientes que receberam FOLFIRINOX. E não só estes pacientes tiveram uma chance maior de ficar curados, mas aumentou muito significativamente a proporção de pacientes que estão vivos e provavelmente sem doença com 5 anos de seguimento. E isso em câncer de pâncreas é um avanço imenso. Como esse esquema de quimioterapia FOLFIRINOX já é uma quimioterapia plenamente disponível no Brasil por conta do seu uso na doença metastática, nada nos impede de, no dia de amanhã, já começar a tratar no pós-operatório os pacientes com esse esquema de quimioterapia. Obviamente encarece um pouco o tratamento,
mas é algo que, conversado com as operadoras, não deve ter maiores dificuldades para ser implementado como um novo padrão de tratamento. E SUS? Isso é passível de ser feito no SUS, existe uma questão aí da toxicidade desse tratamento, tem que se tomar cuidado, é um esquema aplicado a cada 2 semanas, enquanto a gencitabina é aplicada semanalmente, é um pouco diferente, vamos dizer assim, o esquema da gencitabina com esse esquema do folfirinox, mas nada que não possa ser feito no SUS com determinados cuidados. Então eu acho que isso deve se tornar, sim, o padrão de tratamento adjuvante para o câncer de pâncreas a partir de agora. E isto leva a um número muito maior de curas, de casos curados, do que o esquema anterior proporcionava, né? Uma segunda novidade que eu acho que é grande em relação ao câncer de pulmão. O câncer de pulmão, para quem não sabe, é talvez o tipo de câncer, junto com o melanoma, que sofreu a maior revolução nos últimos anos em termos de tratamento, pelo menos da doença metastática, né? E mais ou menos uns 3, 4 anos atrás surgiu a imunoterapia como sendo uma das opções de tratamento para a doença metastática, o câncer de pulmão. Não todos os cânceres de pulmão, mas aproximadamente aí 2/3 dos casos de câncer de pulmão poderiam ser tratados com imunoterapia, desde que eles tivessem o que a gente chama de uma expressão de uma proteína chamada PDL1 maior do que 50% das células. Então, para um câncer de pulmão, especialmente do tipo adenocarcinoma, que fosse diagnosticado e que tivesse mais de 50% dessa proteína PDL1 nas células tumorais, a primeira linha de tratamento desses pacientes passou a ser imunoterapia ao invés de quimioterapia, porque a imunoterapia proporcionava uma resposta melhor, mais duradoura, melhor controle da doença e os pacientes com potencial de viver por mais tempo. Nós estamos falando de doença metastática. Só que somente uns 20 a 25% dos pacientes tinham mais do que os tais dos 50% de PDL1 nas células tumorais. E os outros 75% continuavam tomando quimioterapia. No congresso foi apresentado um trabalho com uma das imunoterapias, uma droga chamada pembrolizumab, que, comparado com quimioterapia, agora para praticamente todos os pacientes com câncer de pulmão, bastava ter mais que 1% da tal da proteína PDL1 nas células, e a comparação foi positiva em favor da imunoterapia, ou seja, a imunoterapia é melhor do que quimioterapia. Só que 2 semanas antes desse congresso foi publicado um artigo que na verdade é até mais importante, mais avançado do que o que foi apresentado no congresso, que é o que? Uma combinação de quimioterapia com imunoterapia, né? E esta combinação quimioterapia com imunoterapia para qualquer paciente com câncer de pulmão, desde que fosse não pequenas células, é melhor do que quimioterapia, e este, a partir de hoje, passa a ser o padrão, o melhor padrão de tratamento de câncer de pulmão metastático não pequenas células. Então, imunoterapia com quimioterapia. Que quimioterapia? A mesma quimioterapia que a gente costumava usar, só que associado à imunoterapia, e isso prolonga o tempo em que a gente controla a doença, proporciona tempo de vida para esses pacientes com controle da doença e com uma qualidade de vida bastante preservada. Aí você vai perguntar, bom, isso no SUS? Qual que é o problema no SUS? Que na saúde pública, no Brasil, a gente ainda não incorporou imunoterapia, e isso está mais do que na hora da sociedade cobrar isso. Nós todos temos que cobrar isso urgentemente. Por quê? Se você olha agora estes pacientes com doença metastática, mesmo de pulmão, e vê a longo prazo, e nós estamos falando de câncer de pulmão metastático, disseminado, até pouco tempo atrás, lamentavelmente, todos estes pacientes em algum momento, ou a imensa maioria, viria a morrer da doença. E agora, com a imunoterapia, existe uma fração de pacientes, 10, 15%, que estão vivendo a longo prazo, e a gente está se perguntando, será que esses pacientes não estão curados? E é a mesma coisa que aconteceu com melanoma alguns anos atrás. A gente dá imunoterapia, aliás, estas mesmas drogas imunoterápicas para melanoma, a doença desaparece e depois de 2 anos você se pergunta, será que esse paciente não está curado? E aí você para a imunoterapia no melanoma e de fato a imensa maioria, 80% deles, permanecem sem evidência de doença 2 anos depois. Então esses 80% dos pacientes que tiveram uma resposta completa
possivelmente estão curados. A gente não gosta de se arriscar a falar essa palavra, mas é possível que sim, nós estejamos agora conseguindo curar câncer metastático, no caso melanoma, uma porcentagem pequena, mas real de câncer de pulmão. E quando a gente vê isso, a gente se pergunta, puxa, e como assim isto não está disponível para toda a população brasileira? Isto tem que estar incluído no sistema público também, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, acho que pensando um pouco em quem está bastante leigo que pode estar nos assistindo, ou de repente um paciente que ainda não sabe muito detalhes sobre a sua própria doença, né? Hoje, quando você descobre um diagnóstico de câncer de pulmão, o que é importante você saber a respeito da sua própria doença e como é que eu chego e sei se eu tenho a expressão do anti-PDL1 ou não? Por exemplo, tem uma pergunta da Cássia aqui que é específica para o câncer de pulmão metastático, mas ela está querendo saber especificamente da mutação do ALK. Tá. Então, como é que é esse processo aí para eu entender então, tudo isso? Então, vamos lá. Quando a gente diagnostica num paciente câncer de pulmão, obviamente que não é o paciente que deve necessariamente ler e saber e entender toda a literatura médica para saber o que ele tem que procurar e como deve ser tratado. Ele tem que conversar com o oncologista. Mas ele deve sim se informar e tentar se informar o máximo possível para saber o que perguntar para o médico. Então, hoje, virtualmente em qualquer tipo de câncer, a gente subclassifica os cânceres em subtipos. E câncer de pulmão não é diferente. Em câncer de pulmão, a gente faz duas classificações. Uma classificação inicial, que é pequenas células e não pequenas células. O pequenas células vamos deixar de lado, que é uma minoria neste momento. Vamos falar do não pequenas células. O não pequenas células, a próxima pergunta é uma doença localizada ou uma doença metastática? Metastática significa disseminado. Se for uma doença localizada, via de regra o tratamento é cirurgia. Em alguns casos em que não é possível fazer cirurgia, se faz quimioterapia associado à radioterapia. E nestes pacientes, sabe-se já que quando isto é seguido de imunoterapia, estes pacientes aumentam significativamente a chance de ficarem curados, mas isso... que você acabou de contar. Não, isso... Agora eu estou falando de doença precoce. Tá. Mas isso ainda não está aprovado e disponível no Brasil, embora venha a estar num futuro relativamente próximo. Agora vamos falar da doença disseminada. Vamos dizer que o paciente operou lá atrás um câncer de pulmão e lamentavelmente a doença recidivou. A doença voltou. Aí nós estamos falando de uma doença teoricamente incurável, metastática. E aí a gente tem que perguntar, existe algum alvo específico? O que são alvos específicos? Por exemplo, o da pergunta da Cássia, a tal da mutação ou rearranjo do gene ALK, ALK. Existe uma mutação específica do gene chamado EGFR? Existe uma mutação específica de um gene chamado ROS? Quando existir mutação em algum destes genes, existem já aprovadas medicamentos que são terapias-alvo contra esses alvos que estão presentes na célula maligna. Mas como que eu sei? Em qual exame que eu sei? No material, todo tumor de pulmão tem que ser encaminhado para um laboratório para pesquisar essas três mutações, ALK, EGFR, idealmente se der ROS, e o tal do PDL1. É importante a gente já conhecer o PDL1. Tá? Embora neste momento a gente saiba que acabou de ser aprovado um esquema que não depende tanto do PDL1, é importante saber porque quanto maior o PDL1, maior a eficácia da imunoterapia proporcionalmente. Com esses 4 alvos, entre aspas, a gente sabe se vai... Isso volta lá para o bloquinho de parafina? Isso é feito no material da parafina, é encaminhado para um laboratório. Hoje existe a possibilidade de fazer isso gratuitamente para o paciente, porque existem programas financiados pelos próprios laboratórios fabricantes de algumas dessas medicações. Então isso tem que ser feito em 100% dos casos de câncer de pulmão, não pequenas células. E isso vai direcionar o tratamento na doença disseminada. Se tiver uma mutação específica do EGFR, a gente tem drogas para isso. Se tiver uma mutação do ALK, que é a pergunta da Cássia, existem medicamentos para isso também. Existe uma medicação já aprovada no Brasil, chamada crizotinib. Existem outras medicações ainda não aprovadas no Brasil, em vias de aprovação, que são até um pouco melhores que o crizotinib, que devem ser disponibilizadas num futuro relativamente próximo. A mesma medicação pode ser usada para quem tem essa mutação bem mais rara do gene ROS, do ROS, e se você tiver PDL1 hoje maior do que 1%, isso é suficiente para que você trate este paciente ou com imunoterapia ou com quimioimunoterapia. Tá?
Agora, para quem já está em tratamento com quimioterapia neste momento, quando a doença, quando a doença piorar, este paciente deverá receber imunoterapia. Agora, o que me aperta o coração? Eu falo assim, deverá receber imunoterapia, mas eu estou ignorando o fato de que no SUS, nem na primeira, nem na segunda, nem existe imunoterapia. Isso é uma tragédia. Eu faço um apelo, se é que tem alguém do governo assistindo, para que o governo chame todos os laboratórios que fazem imunoterapia e que se chegue a uma solução para disponibilizar essas medicações para câncer de pulmão, assim como para melanoma, que no SUS até agora não tem nem terapia-alvo, nem imunoterapia. E se eu sou um paciente hoje, que eu tenho câncer de pulmão metastático e não estou tomando imunoterapia, não mudou. O que sobra é quimioterapia, o que dá para fazer é quimioterapia. Mas se eu tenho acesso, se eu sou de plano de saúde, o correto seria o onco chamar e falar, vamos mudar seu tratamento? É isso? O certo é o paciente ir no oncologista e perguntar, olha, eu ouvi falar a notícia de que o tratamento do câncer de pulmão mudou. Existe alguma coisa para mim? Tá. E todos os oncologistas, a essa altura do campeonato, tiveram acesso, ou deveriam ter tido acesso às informações geradas nesse congresso. Né? Então, essas duas mudanças, eu acho que são imensas. Né? E pensando, voltando só para a gente fechar isso, SUS não tem, mas plano de saúde tem. Plano de saúde tem, e tudo que está aprovado tem que ser oferecido. Acontece que existem alguns detalhes que ainda demora. Por exemplo, foi apresentado o trabalho de usar imunoterapia em primeira linha, mesmo sem a quimioterapia. Isso ainda não tem registro da Anvisa para a medicação. Na bula desta medicação não está o uso isolado de imunoterapia para quem tem menos de 50% de PDL1. Tá. E Rafael, pela tua experiência, os planos de saúde estão cobrindo imunoterapia? Os planos estão cobrindo imunoterapia. Não tem como não cobrir. Isto tem registro da Anvisa. Uma vez que tem registro da Anvisa, o convênio é obrigado. Óbvio, não se pode inventar. Eu não posso dizer, não, vou dar imunoterapia para um câncer de pulmão de pequenas células. Não, isso é um erro. Entendeu? Tudo bem que existe imunoterapia para pequenas células, mas neste momento nós não temos essa aprovação. Então, o que está aprovado pela Anvisa, obrigatoriamente tem que ser oferecido pelos convênios. Nossa esperança, e o Oncoguia trabalha justamente para isso, é para que não exista mais essa dicotomia entre o que vale no SUS, assim, o que vale na saúde suplementar não necessariamente vale no SUS. A gente quer que seja tudo igual, que existe, se o tratamento é bom, ele é bom para todo mundo. Bom. Perguntas, meninas? Vamos, não? Vocês podem interromper a qualquer hora. Bastante. Então vamos lá, vamos começar, depois eu falo de mama. Tem bastante comentário aqui, uma delas dizendo que o Dr. Rafael é muito top. E a Gina Obrigado. Quer saber, Dr. Rafael, se o câncer de pulmão é tratado da mesma forma e com os mesmos medicamentos quimioterápicos do que um câncer de mama metastático que atingiu o pulmão? A resposta é não. A seleção das drogas, ela depende da origem do tumor e não de onde está a metástase. Então, um câncer de mama, mesmo que ele vá parar no pulmão, ele é tratado com drogas de câncer de mama. Um câncer de pulmão, mesmo que ele vá parar nos ossos, ele é tratado com drogas utilizadas para câncer de pulmão. A Tamires, doutor, gostaria de saber se tem alguma novidade para câncer de intestino. Câncer de intestino tem, na verdade, uma novidade nem tanto deste congresso, mas uma novidade grande, muito grande dos últimos um ano e meio, que foi, se descobriu que a gente consegue reduzir o tratamento pós-operatório com quimioterapia para a imensa maioria dos pacientes de 6 para 3 meses. Então a gente usa uma combinação de quimioterápicos chamado FOLFOX, ou Capox também, é uma outra versão com um comprimido oral de quimioterapia. Antigamente o padrão era dar 6 meses para todo mundo dessa combinação quimioterápica após a cirurgia, a não ser que fossem tumores muito pequenos, etc., que aí não precisaria. E o que se descobriu é que 3 meses não é pior do que 6 meses, mas 3 meses te poupa de muitos efeitos colaterais. Né? Então, com 3 meses, você tem menos da metade do que a gente chama de neuropatia, que é toxicidade neurológica. Então, hoje o padrão, exceto para quem tem muitos linfonodos comprometidos ou quem tem um tumor extraordinariamente grande que invade outros tecidos em volta, que é uma minoria dos casos, o padrão se tornou fazer 3 meses de quimioterapia pós-operatória. Isso é uma mudança muito grande. A outra mudança grande em câncer coloretal, e isso ainda não está aprovado no Brasil,
é que existe uma fração dos cânceres de cólon, de intestino, que são decorrentes do que nós chamamos de instabilidade de microsatélite. O que é isso? Determinadas proteínas que reparam o material genético podem estar ausentes no tumor de pessoas que herdaram esta deficiência das proteínas de reparo, né? E esta instabilidade de microsatélite ou deficiência das proteínas de reparo, ela pode ser testada no material do tumor. E em casos de doença metastática disseminada, decorrentes da tal da instabilidade de microsatélite, imunoterapia se mostrou extraordinariamente eficaz no tratamento destas pacientes. E isso deveria ser oferecido independente de ser câncer de intestino ou de endométrio ou de outro órgão. Para quem tem instabilidade de microsatélite causando um câncer metastático, estes cânceres respondem extraordinariamente bem à imunoterapia. Muito bem. Tem alguma novidade para o tratamento de câncer de mama tripla negativo? Então vamos falar um pouquinho de câncer de mama em relação a todas as novidades, né? Eu acho assim, foi o maior trabalho apresentado para câncer de mama, talvez o mais importante, respondeu uma pergunta que é específica para um teste que é feito por um pequeno número de mulheres no Brasil apenas, né? Um teste chamado Oncotype. O que é o teste Oncotype? Quando a gente opera um câncer de mama numa mulher e este tumor, este câncer de mama tem a expressão do que nós chamamos de receptores hormonais, receptor de estrógeno, receptor de progesterona, estão presentes nas células, mas não está presente a tal da proteína HER2, o HER2, estes tumores, eles obrigatoriamente receberão, estas mulheres obrigatoriamente receberão tratamento com hormonioterapia. E a grande pergunta é, basta hormonioterapia sim ou não? E até recentemente a gente dizia, olha, se o tumor for maior que 1 centímetro, a gente tem que fazer quimioterapia para todo mundo porque existe um risco grande da doença voltar e, além da hormonioterapia, a quimioterapia ajudaria a reduzir um pouco o risco dessa doença voltar. Só que fazendo isso, a gente estava tratando todo mundo como se fossem casos iguais. E não é verdade. Existem casos com maior risco, menor risco e assim por diante. E o maior ou menor risco, ele depende de dois fatores. Um fator anatômico, que é quanto maior o tumor, maior o risco. Quanto mais linfonodos comprometidos, maior o risco da doença voltar. E, portanto, nestes casos, a quimioterapia serve. Mas também ele depende de fatores que a gente chama de biológicos, que são o quê? Eu posso ter um tumor de 3 centímetros que demorou 6 meses para crescer. E uma outra mulher com tumor dos mesmos 3 centímetros que demorou 4 anos para crescer. Biologicamente, eles são completamente diferentes. E o benefício da quimioterapia é muito maior naquela mulher com um tumor mais agressivo do que ele é naquela mulher com um tumor menos agressivo. E o que essa assinatura gênica chamada Oncotype fez é um teste que você manda o tumor para os Estados Unidos. Custa a fortuna de $4.000, com o dólar agora isso é virtualmente inviabilizante para qualquer pessoa, mas custa $4.000, mas este teste nos avalia 21 genes e com base nisso ele nos diz, olha, este é um tumor de baixo risco, não precisa de químio. Este é um tumor de alto risco precisa de químio. Ok, o tumor só tem 1,1 centímetros, mas é alto risco, precisa de químio. E tinha um grupo intermediário, e a gente não sabia para o grupo de risco intermediário nesse Oncotype se precisaria de químio ou se não precisaria de químio. E o que esse estudo apresentado no Congresso mostrou é que este grupo de risco intermediário não precisa de quimioterapia. E se a gente se perguntar, pelo menos na realidade americana, quanto % das pacientes então vão conseguir ser poupadas de quimioterapia, a resposta é próximo de 70% das mulheres não precisam de quimioterapia. Dessas, provavelmente 50% a gente costumava dar quimioterapia apenas baseada no tamanho do tumor. Agora a gente está, desde que o teste venha ou baixo risco ou risco intermediário, a gente está autorizado a poupá-las de quimioterapia. Agora, eu obrigatoriamente tenho que fazer esse teste para poupar alguém de quimioterapia? A resposta é não. Existem outros parâmetros que a gente consegue utilizar, que incluem se a mulher é mais idosa ou mais jovem, se o tumor tem um grau de agressividade ao microscópio maior ou menor,
se a quantidade de receptor é maior ou menor e assim por diante. Existem alguns parâmetros que a gente pode usar para tentar adivinhar se o risco é baixo ou o risco é alto, ou se o risco é intermediário, a gente não daria Mas vamos pensar, pensando no teste. Não tem ninguém fazendo no Brasil ainda. Não tem e não vai ter. Esse teste é feito por uma empresa única, norte-americana, que chama Genomic Health. Esse material é enviado pelo laboratório Fleury para eles, laudado lá e devolvido para cá. O que pode ser que venha a ser feito, alguma coisa técnica aqui, o que vai conseguir é acelerar um pouco o processo, mas isso não pode ser copiado por um segundo laboratório, feito uma versão genérica, isso não vai funcionar. Né? Teria que ter uma validação imensa. Então, ele ser mais barato? Existe uma possibilidade, eu acho que agora com este resultado, tem que existir uma pressão para que ele seja mais barateado, mas ainda assim, vamos dizer que eles cortem 50% do preço. Aí, nós estamos falando de $2.000, na realidade brasileira isso ainda é extraordinariamente caro. Agora, se você pensa que você vai poupar 70% das mulheres de quimioterapia, calcula quanto custa essa quimioterapia e provavelmente ela custa muito mais do que os tais dos $4.000 ou $2.000, que seja. Só que o problema é que para você fazer isso, você teria que literalmente mandar todos os casos para saber quais são os 70% que precisam ser poupados. E eu não acho que isso seja necessário. Na nossa realidade no Brasil, uma mulher com 60 anos, 55, 60, 70 anos, que tem um tumor menor do que 2 centímetros, desde que este tumor seja o que a gente chama de um grau baixo ao microscópio, desde que este tumor bem escrito, desde que a imunohistoquímica deste tumor tenha bastante receptor de estrógeno, bastante de progesterona, HER2 negativo, se tiver essas características, eu me sinto confortável, e axila negativa, obviamente, eu me sinto confortável em dizer, olha, não só não precisa gastar os $4.000, como não precisa fazer químio. Não faz químio. Isso, uma maioria. Óbvio que existem algumas nuances que você só vai conhecer a hora que você vê o laudo do patologista, às vezes precisa repetir a análise por um outro patologista. Mas, de qualquer maneira, isso foi um trabalho extraordinariamente importante apresentado lá, principalmente para a realidade norte-americana. Um segundo trabalho muito importante apresentado é um estudo que chama Perséfone. Eles têm a mania de dar nomes de deusas. No estudo Perséfone, ele comparou na população de mulheres com doença HER2 positivo, aquele alvo que chama HER2, quando ele está em excesso presente na célula maligna. Estas mulheres, após a cirurgia ou mesmo antes, elas recebem um total de 1 ano de terapia-alvo com terapia anti-HER2. Esse é o padrão, 1 ano. Por que é 1 ano? Porque lá atrás alguém decidiu que seria 1 ano. Não existia nenhum motivo biológico, nenhum conhecimento científico que permitisse dizer 1 ano é o certo. Mas 1 ano virou tradicional. Depois alguém comparou se 2 anos era melhor que 1 e a resposta é não. 2 anos não acrescentou nada. E aí uns anos atrás fizeram um estudo para ver se 6 meses não era inferior a 1 ano. E embora tenha batido na trave, eles não conseguiram provar lá atrás que 6 meses não era inferior a 1 ano. Então 1 ano continuou sendo o padrão. E agora fizeram um segundo estudo, terminaram um segundo estudo agora de 6 meses versus 1 ano, e agora sim conseguiram mostrar que 6 meses é tão bom quanto 1 ano. Aí você vai dizer, bom, então vamos cortar hoje para 6 meses todo mundo? Não, calma. Primeiro precisa sair o artigo publicado desse estudo para a gente ver todos os detalhes, as entrelinhas desse estudo. Segundo, ao longo da realização desse estudo, mudou o padrão de tratamento. Então, hoje em dia, para uma mulher que tem um tumor menor de 2 centímetros, HER2 positivo, axila negativa, eu estou autorizado a dar para ela 12 semanas de uma quimioterapia única associado a 1 ano de terapia anti-HER2, trastuzumab. Isto eu não vou ter coragem de mudar para 6 meses porque é muito eficiente nestes moldes, tá? Por outro lado, nesses 10 anos da realização do estudo, surgiu a informação de que para mulheres com risco maior, ou seja, aquelas que têm muito comprometimento da axila, muitos gânglios comprometidos, é muito provável que 2 anticorpos seja melhor do que só 1. E 2 anticorpos só foi estudado por 12 meses. Não existe nenhum estudo que estudou por 6 meses os 2 anticorpos. Então eu vou dizer, olha, para aquela mulher que tem muito risco de recidiva, o padrão é 1 ano com 2 anticorpos e quimioterapia. Então aquela também não se aplicam esses dados apresentados. Mas sobra sim uma população de mulheres com tumor de 3 centímetros, axila negativa,
ou um linfonodinho só comprometido, para o qual agora eu posso dizer, olha, 6 meses não é pior que 12 meses. E nós sempre criticamos o fato de que o tratamento oncológico é extraordinariamente caro e só aumenta o preço. Agora nós temos uma oportunidade de, com base em ciência, reduzir o valor, o custo deste tratamento, reduzindo pela metade a terapia anti-HER2. Então a pergunta é, como que nós não vamos fazer isso? Nós temos que fazer isso. A questão é ver para quem. Vou dar um exemplo. Na saúde pública não existe duplo bloqueio, não existe 2 anticorpos. Então, na saúde pública, a gente pode comparar o que é praticado na saúde pública com este estudo Perséfone. Então, a gente tem sim a responsabilidade, uma vez que seja publicado o estudo, de discutir com o governo a hipótese de encurtar para 6 meses. Hoje em dia já existem 2 drogas genéricas dessa terapia anti-HER2. Então, eu acho que, apesar de existirem genéricos que são um pouco mais baratos, a gente ainda gasta muito dinheiro com esse tratamento, e se a gente pode encurtar com base em dados científicos, a gente tem a obrigação moral de fazer isso, né? Principalmente no contexto em que eu estou pedindo para o governo, suplicando ao governo, olha, dá alguma coisa para melanoma, dá alguma coisa para câncer de pulmão em termos de imunoterapia, e eles vão ter que gastar esse dinheiro em imunoterapia. Né? Nossa, eu vou aproveitar aqui. Acho que a Ariadne Rufino, ela tá falando que ela tá tratando um câncer de mama, ela fez a última químio e ela acredita que no mês que vem ela vai começar então o uso do bloqueio duplo. Tá. Gostaria de possível de saber mais sobre o que está por vir, o que esperar desse bloqueio duplo. Ela tá falando em tamoxifeno e Zoladex. Em tempo, sou eternamente grata ao doutor. Tá bom. Bom, o que é o bloqueio duplo? Então, como eu estava falando, todos os tumores que têm receptor hormonal positivo, receptor positivo na superfície, eles obrigatoriamente vão receber após a cirurgia e após a quimioterapia, se for feita, a hormonioterapia. E o que se descobriu é que quanto maior o risco da doença voltar, por exemplo, se a paciente tinha linfonodos na axila, se o tumor era muito grande, o risco percentual da doença voltar a se manifestar algum dia em algum lugar do corpo é maior. Quanto maior o risco, maior o benefício do que nós chamamos de duplo bloqueio hormonal. O que é isso? Isto é, para aquela mulher que ainda não entrou na menopausa, bloquear os ovários, induzindo a menopausa e acrescentar a esse bloqueio ovariano ou o próprio tamoxifeno ou um outro tipo de droga chamada inibidor de aromatase. O inibidor de aromatase é um pouquinho melhor que o tamoxifeno, mas o ponto mais importante é, quanto maior o risco, mais importante é bloquear o ovário, além de dar a medicação oral, que é o tamoxifeno inibidor de aromatase. Para essa paciente, o que pode vir aí pela frente? Uma discussão com o oncologista dela sobre a hipótese de dar o bloqueio ovariano e associar a isso o inibidor de aromatase. Só que o que acontece com isso? Tem mais efeitos colaterais. Então, por exemplo, efeitos colaterais do ponto de vista sexual, diminuição de libido, ressecamento vaginal e assim por diante. Com o inibidor de aromatase, além do Zoladex ou do bloqueio ovariano, isso é pior do que com o tamoxifeno, além do bloqueio ovariano. Isso tem que ser discutido caso a caso. Depende um pouco da idade dela, depende da qualidade do osso dela, porque o inibidor de aromatase diminui um pouco a qualidade do osso e assim por diante. Agora, isto tudo que nós estamos falando é para aquela mulher que vai ser curada do câncer de mama após uma cirurgia, uma quimioterapia. E para aquela mulher com câncer de mama metastático, o que está aparecendo agora que é importante todo mundo conhecer? Para o câncer de mama metastático, disseminado, também receptor hormonal positivo, nós temos agora a aprovação e a precificação de uma nova medicação que é associada à hormonioterapia. Até este momento foi aprovada só uma dessas medicações, é uma classe de medicações chamada inibidores de CDK4 e 6. Neste momento, nós temos a droga palbociclib aprovada e precificada no Brasil, que pode ser prescrita em algumas situações. Para quem que ela pode ser prescrita? Toda mulher que tem câncer de mama, metastático, receptor hormonal positivo. Em primeira ou em segunda linha, esta mulher pode acrescentar à hormonioterapia dela o tal do palbociclib. Isto pode ser tanto na mulher que não entrou na menopausa, aí você tem que bloquear o ovário, quanto na mulher que já está na menopausa. E isso é um comprimido oral, não é uma quimioterapia. E o que essa medicação faz, em princípio, é sensibilizar a célula tumoral melhor à hormonioterapia. E as pacientes que tomam essa associação hormônio mais inibidor de CDK4/6,
elas controlam a doença por 10 a 12 meses a mais de tempo de controle da doença, evitar que a doença progrida, do que se só tomassem hormonioterapia. Então, assim, isso é uma revolução para essas mulheres no câncer metastático, e foram apresentados, obviamente, mais dados em relação a isso no congresso da ASCO. Lá foi apresentado um trabalho com um segundo medicamento, não o palbociclib, mas um primo-irmão chamado ribociclib, que basicamente tem o mesmo efeito benéfico e o mesmo efeito colateral, que é bastante tranquilo, onde se mostrou que esta medicação ribociclib pode ser associada tanto em primeira linha de hormonioterapia com comprimido de inibidor de aromatase, quanto em segunda linha com fulvestranto, e no caso eles mostraram que em primeira linha também poderia ser associado ao fulvestranto. Então foi apresentado um estudo que chama MONALISA 3, que dava ribociclib junto com fulvestranto, que é uma injeção hormonal, em primeira linha ou em segunda linha, e isso se mostrou eficaz também. Então hoje nós temos um arsenal de opções de hormonioterapia que, associada com o inibidor de CDK4/6, é melhor do que só a hormonioterapia, e isto deve beneficiar 70% das mulheres com câncer metastático, que são receptor positivo. Eu acho que, falando do palbo, o desafio hoje é por ser uma droga oral. A gente sabe que a gente está bem na janela do rol, né? Então a gente sabe que esse acesso ele vai estar um pouco mais complicado. Para quem não entendeu o que a Luciana está mencionando, o rol. Então, o que acontece com medicações orais contra o câncer no Brasil? Uma regra completamente sem pé nem cabeça, que diz que não basta a aprovação da Anvisa, é preciso que seja aprovado também pela Agência Nacional de Saúde para entrar numa lista chamada ROL. Só que essa lista, em vez de ela ser atualizada assim que as drogas vão sendo aprovadas pela Anvisa, ela ainda é atualizada de 2 em 2 anos. Então, por exemplo, se foi atualizada em janeiro deste ano e amanhã descobrirem a cura do câncer e a cura do câncer for oral, os convênios só vão ser obrigados a pagar pela cura do câncer em 2020, o que não faz nenhum sentido lógico, nenhum sentido biológico, nenhum sentido de nenhum tipo. Então esse é o outro apelo, que se tiver alguém do governo assistindo a gente, isso tem que ser mudado, isso tem que... A Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica já se manifestou, está trabalhando no sentido de ou que seja abolido o tal do rol, não faz sentido, se a Anvisa aprovou, pronto, a próxima coisa é negociar precificação e acabou, deveria ser a mesma regra do endovenoso, né? Ou que se diminua o intervalo de aprovações ou de avaliações pela Agência Nacional de Saúde para 3 meses, 6 meses. Acho que tinha uma pergunta no Instagram, Rafael, que perguntava se tinha novidade para paciente de triplo negativo, né? Perfeito, desculpa, eu esqueci de falar em triplo negativo. Qual que é a nossa grande esperança para tumor triplo negativo? É a imunoterapia. Existem inúmeros estudos avaliando tratamentos imunoterápicos para câncer triplo negativo. Existe um subgrupo, principalmente no triplo negativo, que são cânceres causados por uma predisposição genética hereditária, a mutação BRCA1 ou BRCA2, que ficou famosa na época da Angelina Jolie. Então, pessoas que têm câncer metastático decorrente desta mutação de BRCA1 ou BRCA2, agora em breve vão ter, inclusive no Brasil, a disponibilização de uma terapia oral chamada olaparib, que a classe é chamada inibidor de PARP, PARP. Existem vários sendo desenvolvidos, o olaparib é o que está mais avançado, e essa medicação já foi aprovada pelo FDA nos Estados Unidos para utilização em pacientes com câncer metastático decorrente da mutação de BRCA1 e BRCA2. E a maioria dessas pacientes tem tumor triplo negativo, embora uma fração pequena tenha receptor positivo. Agora, para o triplo negativo em geral, a gente não tem um alvo específico até este momento, então o que a gente utiliza é uma série sequencial de quimioterapias, e o que está surgindo é imunoterapia para estes tumores, embora isso não esteja aprovado em nenhum país do mundo, porque os dados são muito preliminares, o sucesso com a imunoterapia não chega aos pés do que a gente vê em melanoma ou câncer de pulmão, mas vai se chegar numa fórmula, seja associando com outras medicações quimioterápicas ou não, seja associando com radioterapia, vai se chegar a uma fórmula para que a gente consiga incorporar a imunoterapia para o tratamento do câncer de mama, e nesse contexto o mais provável é que o triplo negativo seja o subgrupo de câncer de mama mais beneficiado. Bom, se estiver chegando aí, a gente está falando aqui especificamente sobre novidades que o Dr. Rafael trouxe para a gente lá da ASCO, do maior congresso de oncologia do mundo.
E o Oncoguia está com uma plateia aqui institucional ativa. E a gente também está acompanhando pelo Instagram. Tem mais pergunta pelo Instagram, Evelyn? Sim, tem bastante paciente querendo saber, isso é extremamente importante. O que nós, pacientes interessados, podemos fazer para que não haja essa desigualdade absurda entre a disponibilidade de tratamento entre o SUS e a assistência particular. A exemplo que chega a imunoterapia no SUS. Eu acho que assim, nessa época de eleição, a resposta fácil é: você pensa em votar em alguém, vai e pressione esse alguém. Pergunta, qual a sua posição sobre essa obrigatoriedade de aprovação por uma segunda instância para que sejam incorporados no SUS as medicações? Como deveriam ser as regras? Como pode existir uma regra diferente para um lado ou para outro? Ou então que o governo diga, é uma mera questão financeira, o governo não tem dinheiro suficiente para pagar por estes tratamentos e que isso seja oficializado, que é por uma questão financeira. Acontece que o governo não diz isso, né? Então, assim, ser uma pessoa responsável, você não precisa ter câncer para pressionar o governo a aprovar que as medicações revolucionárias sejam incorporadas no SUS. Eu também não sou favorável a que absolutamente tudo seja incorporado nem no SUS, nem na saúde suplementar. Eu sou favorável a que muita coisa seja retirada. Vou dar um exemplo agora. Se você retirar aquelas mulheres que precisam de duplo bloqueio com anticorpo anti-HER2 e aquelas que vão receber somente 12 semanas de quimioterapia com 1 ano de terapia anti-HER2, o resto, que no fundo é o grosso das mulheres com câncer de mama HER2 positivo, eu sou favorável a reduzir sim para 6 meses essa terapia anti-HER2 para essas mulheres, porque isso vai nos economizar muito dinheiro que poderia ser designado para tratar melanoma, câncer de pulmão e assim por diante com imunoterapia. Então a primeira é, pressione a pessoa em quem você pretende votar. A segunda é, ONGs, ou CIPs, de defesa dos direitos do paciente, como o Instituto Oncoguia, fazem um trabalho muito intenso em Brasília para tentar mudar a legislação no sentido de que não exista, primeiro, uma demora após a aprovação da Anvisa para incorporação e disponibilização para os pacientes, mas que isso ocorra tanto na saúde suplementar quanto em paralelo na saúde pública, né? Então, a Conitec, que é o equivalente à Agência Nacional de Saúde, só que na saúde pública, ela também deveria ter a obrigação de avaliar instantaneamente ou imediatamente em 3, 6 meses qualquer coisa que a Anvisa deu registro. Isso deveria partir dela, não deveria esperar que o laboratório ou o paciente peça. Então eu vou complementar. Fica de olho aqui com a gente. Todas essas demandas que o Rafael está mencionando fazem parte do nosso dia a dia. E para a gente conseguir caminhar com essas mudanças, contar com você, contar com a voz do paciente, com o envolvimento, de repente até com os seus desafios, faz muita diferença. Então fica pertinho. Manda seu e-mail, teu contato, porque a gente vai estar cada vez mais envolvendo e a gente vai aproveitar sim esse ano de eleição para também colocar no ar uma listinha aí de pedidos para a gente conseguir melhorar, contando com um possível novo presidente a partir do ano que vem. A outra coisa é, em vez de compartilhar meme, compartilhe esse videozinho que a gente está discutindo, que esse é um tema importante, compartilha isso com todo mundo que você conhece e pede para que seja compartilhado. Porque no momento em que a sociedade inteira percebe que existe um buraco negro na nossa discussão sobre como lidar com o câncer na saúde pública e suplementar, as pessoas ficam mais informadas, as pessoas se tornam mais responsáveis, cobram melhor naquilo que deve ser cobrado do governo, no caso, né? Agora, o governo não é o único responsável, a gente adora culpar o governo. Nós, sociedade, somos culpados por não nos informarmos o suficiente sobre o que é prioritário. E nós somos responsáveis por votarmos em pessoas que não têm a menor ideia do que é prioritário e a importância dessas coisas, né? Então a gente tem que assumir a nossa parcela da responsabilidade, e nisso, eu vou dar uma bronca aqui, nisso inclui que cada um faça a sua parte no que tange a sua saúde. Então, prevenção de câncer, deve fazer mamografia, todas as mulheres devem fazer mamografia, sim senhor. Prevenção de câncer de intestino, o SUS não paga a colonoscopia, não importa, uma vez a cada 10 anos junte dinheiro e pague uma colonoscopia, é uma vez a cada 10 anos, isto salva vidas. A partir dos 50 anos. A partir dos 50 anos, todo adulto a partir dos 50 anos, os Estados Unidos agora tem uma regra que é a partir dos 45, mas essa é outra discussão, mas a partir dos 50 anos todo adulto deveria fazer uma colonoscopia. Tá normal? Pronto, só daqui a 10 anos.
Então, em 10 anos, dá para juntar o dinheiro para fazer uma colonoscopia, né? Em relação a outros cânceres, o importante, vacinação para HPV em todas as crianças, adulto jovem. Papa Nicolau é para continuar fazendo, mesmo que as pessoas se vacinem, quando elas viram adultos, tem que fazer o Papa Nicolau, exatamente como o Ministério da Saúde recomenda. Isso tem que ser feito, isso é nossa responsabilidade, o governo já fez a parte dele. Não existe justificativa para que a população não adira à vacinação do HPV quando o governo já comprou a vacina e disponibiliza ela. Não é culpa do governo, é nossa sociedade. Nós temos que levar nossas crianças para vacinar. Tem um monte de pergunta aqui, então vamos lá. Vamos tentar focar. Tá muito aí no Instagram também? Muito debate, isso gerou um debate incrível. Mas e aí, conta um pouco, o que está acontecendo por aí? Ela está comentando, infelizmente as pessoas estão mais preocupadas em saber o que o Neymar está fazendo do que com a saúde pública. Então, todo mundo concordando bastante com a fala do Rafael aqui. Bom, tá bom. Vamos voltar aqui, Rafael. Tem muita pergunta de mama. Acho que a gente vai ter que combinar um dia para falar de coisas gerais. E, gente, depois... acho que vale a pena, a gente se compromete em colocar em algumas respostas para vocês, porque tem os vídeos, né, Rafael? Aqueles que você faz gerais, vídeos que dá para vocês assistirem, são os vídeos bem completos que o Rafael já gravou. Mas vamos falar com a Cida aqui, que ela está perguntando se é necessário o uso de tamoxifeno por mais de 5 anos. Então isso é uma coisa que surgiu 3 anos atrás, 3, 4 anos atrás, saíram resultados de 2 trabalhos, que por sinal foram apresentados na época nesses congressos grandes, que comparavam 5 versus 10 anos de tamoxifeno. Isso só se aplica a mulheres que não entraram na menopausa. Porque quando a mulher entra na menopausa, vale mais a pena trocar para esse outro tipo de hormônio que chama inibidor de aromatase. Para a mulher que permanece pré-menopáusica, desde que o risco dela seja muito grande, por exemplo, ela tinha muitos gânglios na axila, o tumor dela era um tumor de 5 centímetros, é melhor sim tomar 10 anos de tamoxifeno do que 5. No entanto, esse ganho é em poucos % a menos de risco de recidiva. Então, se ela estiver tolerando bem o tamoxifeno, continua na pré-menopausa e tinha um risco grande, vale a pena continuar o tamoxifeno. Agora, se o tamoxifeno está destruindo a qualidade de vida dela, ou está tendo outros efeitos colaterais, ou ela teve trombose, ou tem algum outro problema, não vale a pena. Por quê? Porque eu reduzo em alguns % o risco de recidiva, mas por causa desses poucos % eu destruo a qualidade de vida dela. Não faz sentido. Agora, para aquela mulher que tomou 5 anos de tamoxifeno e ao longo desses 5 anos entrou na menopausa, hoje em dia a gente complementa com mais 2 a 5 anos de inibidor de aromatase, dependendo do risco inicial que a mulher tinha. O risco o quê? Com base no comprometimento da axila e assim por diante. Então essa pergunta eu vou pedir para a Cida discutir abertamente com o oncologista dela. Tem que perguntar na lata: doutor, 10 anos de tamoxifeno para o meu caso é melhor do que 5 anos de tamoxifeno, sim ou não? E acho que o Rafael está falando uma coisa super importante, né, Rafael? Que é o quanto hoje dá para personalizar o tratamento e o quanto isso vai fazer muita diferença. A Paula perguntou a mesma pergunta, Paula, então acho que a dica do Rafael vale para você também, né? Ela fala dos 10 ou 5, o que deveria acontecer. Aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Luzia, o Dr. Rafael já falou bastante sobre novidade para câncer de mama hormonal, então volta o vídeo lá do começo depois e assiste de novo para a gente conseguir falar de outras doenças aqui. A do duplo bloqueio a gente já falou. Rafael, novidades para outros tipos de câncer? Existem novidades para tipos de câncer mais raros, né? Então, por exemplo, existe um imunoterápico aprovado para um tumor chamado carcinoma de células de Merkel, uma coisa extraordinariamente rara. Mas essa droga chamada Avelumab teve um resultado absolutamente inacreditável. Acontece que isso é uma doença... Acabou de aprovar na Anvisa, né? Acabou de aprovar aqui. Acontece que isso é uma coisa extraordinariamente rara, é uma doença que a gente chama de doença órfã, né? E essas doenças órfãs, primeiro que tem pouco estudo sendo feito para elas, drogas novas para esse tipo de tumor. E segundo que quando sai um estudo, o governo, aquilo lá é a última preocupação dele, porque é uma doença tão rara. E nós não temos no Brasil uma legislação específica que lide com doença rara, aprovação de drogas para doença rara no que tange a doença rara oncológica. Existe para outras doenças raras, doenças pediátricas, de malformações, etc. Mas não existe para drogas oncológicas e deveria existir. Já vou aproveitar para fazer um teaser aqui. A gente vai fazer em agosto um fórum só para discutir
esses cânceres mais raros que o Rafael está mencionando aqui, e com certeza a gente vai falar também desses de célula Merkel. Mas então tem uma novidade nova que é o Avelumab para Merkel. Tá, eu tô vendo aqui na tela uma pergunta, perguntando assim, CERB-B2 é o mesmo que HER2? A resposta é sim, é a mesma coisa. Tá bom. Perguntas por aí? A Bruna gostaria de saber, doutor, se tem alguma novidade para metástase óssea. Para metástase óssea existe um estudo, dois estudos foram apresentados testando uma droga na adjuvância, no pós-operatório e avaliando se existe uma redução do risco de recidiva óssea da doença com base nisso. A resposta grosseira é não. A droga, no caso, é uma droga chamada denosumab. No entanto, essa droga sim protege as mulheres contra o desenvolvimento de osteoporose. Em relação à doença já estabelecida nos ossos, a gente tem medicações razoavelmente boas, como o próprio denosumab ou os chamados bisfosfonados, que ajudam a prevenir fraturas, ajudam a prevenir a piora óssea em termos de dor e assim por diante. No entanto, o mais importante ainda continua sendo a droga antitumoral. Independente da doença estar no osso ou fora do osso, a droga antitumoral tem que ser eficaz, né? Rafael, vamos só voltar um minuto para Merkel, que a Márcia Ossi está falando que a mãe dela faleceu com 4 tumores de Merkel e ela queria saber se pode ser genético e se ela pode ter. Olha, eu não vou saber a resposta se existe uma predisposição genética a isso, eu te peço desculpas. Eu acho que, na dúvida, é muito importante que você vá conversar com um geneticista, oncogeneticista. Eu peço desculpas, eu não sei dessa informação. Não acho que seja, mas eu não vou te responder aqui ao vivo que não é, porque eu posso estar errado. Rafael, Anelma, câncer de ovário, novidades? Em relação a câncer de ovário, eu não vi no Congresso nada revolucionário, vamos dizer assim. Existe cada vez mais a tentativa de se utilizar aquela classe de drogas inibidores de PARP, que são utilizadas para cânceres dependentes da mutação do BRCA1 e 2. Esses inibidores de PARP, aparentemente em câncer de ovário, ele pode funcionar mesmo que não necessariamente seja decorrente de uma mutação de BRCA1 e BRCA2. Mas eu não acompanhei todas as apresentações em câncer de ovário, mas não acredito também que tenha havido uma mudança de paradigma de tratamento no câncer de ovário. Leucemia linfóide crônica, tem novidade? Uau, agora vocês me pegaram. Isso é uma doença hematológica, eu realmente não assisto às sessões hematológicas. A gente, quando está lá, fica louco, porque tem tanta novidade, a gente precisa se restringir a alguma doença. Mas eu recomendo formalmente que você pergunte para o seu médico, o seu hematologista que cuida da sua leucemia linfóide crônica. Eu sei que neste ano houve a aprovação de pelo menos 2 novas medicações para leucemia linfóide crônica no mundo. Eu não sei se no Brasil está aprovado. Mas converse com o seu médico. Sempre que eu não souber, eu vou dar essa desculpa. Converse com o seu médico. Tá? Bom, a Cássia está perguntando aqui, Rafael, se a gente falou, se foi falado de cura no Congresso. Foi falado de cura, sim. A questão de cura em pacientes com câncer de pâncreas é espantosamente positivo o resultado desse tratamento pós-operatório. A gente está falando em cura de câncer de pulmão metastático, coisa que a gente nunca se atrevia a falar anteriormente. A gente está falando em cura de melanoma metastático numa proporção razoável de pacientes com doença metastática. Então, mesmo em doença disseminada, nós estamos cada vez mais falando em cura. Não é a maioria que vai ser curado, mas isto existe sim. Agora, a cura do câncer depende, por enquanto, depende de que ele seja diagnosticado cedo. E aí é que entra a questão de que todo sintoma que dura 3 semanas ou mais deve ser levado a sério, levado à atenção de um médico, para que seja investigada a hipótese de se tratar de um câncer. Então, se alguém tem uma gripe e tosse 1 semana, não precisa falar com o médico. Mas se alguém tem uma gripe ou uma tosse e catarro com sangue que dura 3 semanas, opa, isso chama atenção. Se alguém tem diarreia por 3 semanas, opa, isso tem que chamar atenção. Não quer dizer que seja câncer, mas tem que ser investigado. Você não precisa ir ao médico desesperado que está com câncer por 1 semana de diarreia. Mas você sim deve ir ao médico para investigar a causa de 3 semanas de diarreia e assim por diante. Então, o câncer tem cura. A cura, neste momento, ainda depende, em sua maioria, de um diagnóstico precoce. Em países de primeiro mundo, 70% a 80% dos cânceres em geral são curados. Tá?
No Brasil, essa proporção é algo em torno de 50%, algo em torno de 50% a 60% só são curados. Mas lembra, 60% ou 50%, metade dos casos são curados. Rafael, eu vou pedir para Dilma aqui, que está perguntando se coloretal tem novidades, para também assistir o vídeo lá do comecinho, porque a gente já falou disso. E tem uma pessoa perguntando especificamente sobre a bactéria H. pylori. Se isso, né, A H. pylori ela é predisponente sim a câncer, mas a imensa maioria das pessoas que vão ter H. pylori não vão ter câncer de estômago, tá? H. pylori é fácil de tratar com antibiótico terapia. Se você faz um teste para H. pylori e vem positivo, na maioria dos casos hoje em dia a gente trata, até pela facilidade de se tratar. Perguntas no Instagram? Muitas. Estamos chegando na reta final, então Eu você selecione algumas aí. A orientação que a gente pode passar aqui para o pessoal que está acompanhando a gente é: escreva para o Fale Conosco, liguem para o nosso 0800 773 1666. A gente vai conseguir conversar com todo mundo aqui. Essa live realmente está Animada? com muita gente. A Rita, ela quer saber sobre imunoterapia para a doença de Hodgkin. Imunoterapia está aprovada, se não me engano, inclusive no Brasil, para tratamento de linfoma de Hodgkin refratário, tá? Então você deve conversar com o hematologista que cuida do paciente, porque isso está aprovado, é uma opção de terapia boa, principalmente para casos refratários. Rafael, tem uma pergunta interessante aqui da Priscila. Tem dica para prevenção de recidiva? A dica é seguir exatamente o padrão de tratamento. Assim, a coisa mais importante é seguir a cartilha do melhor tratamento para qualquer situação. Então, vou dar o exemplo de mama só porque é o mais próximo de mim. Um câncer de mama pequenininho, eu tenho que subcaracterizar. Subtipo do câncer de mama é receptor positivo, HR2 positivo ou é triplo negativo. Na dependência dessas variáveis, eu vou escolher o tratamento pós-operatório. Dependendo da cirurgia, vai ter rádio ou não vai ter rádio. Se não tem rádio, ou se tem rádio, tanto faz, precisa ter algum tratamento sistêmico. Hormonioterapia, só depois da rádio. Quimioterapia, antes da rádio. Terapia anti-HER2, antes da rádio. Seguir esses padrões é a coisa mais importante que um paciente pode fazer para evitar a recidiva. A segunda coisa mais importante, isso não vale só para mama, para todo mundo. As coisas normais, evitar a obesidade. A obesidade piora o risco de câncer, piora o risco de recidiva de diversos tipos de câncer, piora a sensibilidade aos tratamentos oncológicos. Mas isso está ligado a fazer exercício físico. Isso está ligado a uma tríade: exercício físico, alimentação adequada, exercício, alimentação adequada e não ser sedentário. Assim, você não pode ser sedentário, é obesidade, né? Então, são a tríade. Óbvio, tem pessoas que mesmo fazendo exercício, mesmo comendo direito, são obesos, existe, mas é uma minoria, né? Se você equilibrar a sua vida, essa tríade vai perder um dos pés e perdendo um dos pés, ela perde os outros, entendeu? Então, realmente lidar com a obesidade. Nunca fumar. A gente está cansado de ver que pacientes que desenvolvem um câncer, ao continuar fumando, eles irão pior ao longo da história deste câncer do que aqueles que param de fumar. Isso vale para bexiga, cabeça, pescoço e por aí vai, pulmão, etc. E alimentação adequada, evitar excessos de qualquer coisa. Evitar excesso de carne vermelha, evitar excesso de açúcar, evitar excesso de tudo. Pode comer balanceado? Pode. Pode comer um brigadeiro no fim de semana? Pode. Mas não pode exagerar. Não pode se alimentar de açúcar, de refrigerante. Você tem que ter uma alimentação adequada. E óbvio, o ideal, no mundo ideal, a gente tem todo o paciente passando numa avaliação por uma nutricionista ou por um nutrólogo. E este nutrólogo vai adequar a melhor dieta a cada paciente, assim por diante. Dieta com fibra é importante para câncer de intestino, evitar a obesidade, fazer exercício. Isso vale para todo mundo. Bom, tem pergunta do Djair, Rafael. Pergunta para o Dr. Rafael se saiu alguma novidade para melanoma de coroide com metacerebral, BRAF negativo. Um monte de detalhe, né? Olha, eu não sei te responder, Djair, mas eu recomendo fortemente que você converse com o oncologista que cuida do caso para saber os dados da imunoterapia em casos com metástases cerebrais. Tá? Então, eu acho que é muito provável que existam dados de imunoterapia, seja sozinha, seja como radiosensibilizante, para casos de melanoma com metástases inclusive no cérebro. Bom, Rafael, a Melania está perguntando uma coisa
específica após TMO, né, após transplante de medula óssea, se as vacinas são depois de 6 meses ou depois de 1 ano? Normalmente depois de 1 ano, mas isso existem protocolos específicos institucionais e eu não quero que você assuma 6 meses ou 1 ano. Isso realmente é muito bem estabelecido pelos centros de transplante de medula óssea. Existem vacinas que sim podem ser feitas, outras que devem ser adiadas e assim por diante. Então isso tem uma tabelinha, cada instituição tem a sua tabelinha de com quantos meses depois do transplante vai ser feita a vacinação. A gente vai ter que falar tchau para a turma do Instagram, porque daqui eu sei que o Instagram bate 1 horinha. Então, ó, tchau Instagram, tchau. Gostamos muito da participação ativa e continuem pertinho aqui e no compartilhem. Tchau. Bom, eu acho que por aqui também a gente seguiu todas, tem muita gente, muita pergunta chegando. Tem de mais alguma coisa que eu pulei aqui? A gente elogiando o Dr. Rafael, mas as perguntas foram essas. Acho que a gente chegou à reta final. Como vocês sabem, a gente segue uma programação aqui dentro do Facebook. Em breve a gente compartilha com vocês, a gente passa a ter um programa semanal. E a gente vai trazer muitos especialistas. Com certeza o Rafael vai estar aqui de forma bastante assídua comigo para a gente garantir que vocês tenham acesso a uma informação de qualidade. Mas acho que o Rafael deu dicas importantes, o quanto é importante essa relação próxima com o seu oncologista, né, de chegar realmente na próxima consulta e questionar se esse é o melhor tratamento, se é o tratamento mais atual, e nem sempre é o mais atual, mas é o melhor para o seu caso. Então, que você consiga aí ter uma relação bem próxima, que a gente sabe que, infelizmente, para os pacientes do SUS, isso é um enorme desafio. A gente escuta bastante dos pacientes do SUS, cada vez que eu volto é um médico diferente, eu não tenho meu onco, né, para chamar de meu. A gente sabe que isso é importante, mas se você conhecer teu histórico, você pode ajudar esse novo oncologista a se atualizar sobre o que é importante para você nesse momento que você está passando por tudo isso. Mais alguma coisa, Rafael? Não, eu acho que pedir para todo mundo nos ajudar a pressionar o governo para introduzir imunoterapia no tratamento do câncer no SUS. Isso é imprescindível. Hoje, o tratamento do câncer, ele não é mais um tripé, cirurgia, quimioterapia, hormonioterapia e radioterapia, desculpa. Hoje ele é um tripé de cirurgia, quimio, hormonioterapia, radioterapia e imunoterapia. Estes 4 pés têm que ser levados a sério. Não, mas a terapia-alvo entra dentro do tratamento sistêmico, mas a imunoterapia é uma coisa que permeia tantos tipos de câncer, mas tantos tipos de câncer que é inviável hoje a gente praticar uma oncologia bem praticada sem poder lançar mão de imunoterápicos para diversos tipos de câncer. Acho que o Rafael também está trazendo uma outra coisa importante que o onco vai começar a trazer como informação para vocês. Só nessa listinha, né, que o Rafael fez com a mão, dá pra ver que não é tudo que é quimioterapia. A grande maioria das pessoas acha que só faz quimioterapia e que só faz quimioterapia branca ou vermelha. Não é nada disso. Não é nada disso. Quimioterapia entra no que a gente chama de tratamento sistêmico, que vai pro corpo todo. E o tratamento sistêmico ele pode entrar pela boca ou pela veia, tá? Então, assim, tratamento sistêmico ele se divide em quimioterapia tradicional, terapias alvas mais diversas, hormonioterapia ou manipulações hormonais, e alguém poderia dizer, não, imunoterapia é um tratamento sistêmico. É um tratamento sistêmico, mas é uma classe diferente, né? Então, tratamento sistêmico é uma coisa imensa que tem vários braços e para cada doença você pode utilizar um ou mais destes braços na dependência de características do tumor. Então, não é uma coisa simples nem para quem trabalha com isso o dia inteiro, quanto mais para um paciente leigo. Mas eu acho que todo paciente deve ser ativo e responsável em perguntar ao seu médico que particularidades do meu caso foram relevantemente abordadas em algum trabalho no congresso, e todo médico hoje tem acesso à informação advinda desses congressos. É isso. Eu acho que contar para quem está chegando agora que dá para assistir o vídeo desde o começo, assiste tudo de novo, compartilha na sua timeline, que com certeza hoje a grande maioria das pessoas tem alguém enfrentando o câncer muito pertinho. Aproveita para aprender se você for um paciente que está passando por isso nesse momento. E segue aqui acompanhando a gente no Oncoguia, que a gente volta... Posso falar uma novidade? Teve um trabalho agora que foi apresentado e publicado recentemente que é absolutamente espetacular, e é em relação ao câncer de pulmão. A cirurgia do câncer de pulmão ela é uma cirurgia bastante complicada e nenhum cirurgião ou pouquíssimos cirurgiões operam dezenas de casos ao mês ou ao ano, né?
Então, os cirurgiões operam um número relativamente limitado de casos de câncer e, obviamente, quanto mais você treina, melhor você faz, quanto menos você treina, pior você faz. O que eles fizeram em várias instituições nos Estados Unidos? Eles montaram um kit com umas bolinhas em buraquinhos específicos, separadas por níveis, por, vamos dizer assim, bandejas de diversos níveis que representariam a caixa torácica do paciente. E em cada nível tinha as bolinhas específicas que o cirurgião deveria retirar, que são os linfonodos que o cirurgião deveria retirar. E eles testaram o que acontecia se o cirurgião fizesse cirurgia primeiro sem o treinamento com essas bandejas e depois começasse a fazer o treinamento com essas bandejas, que aperfeiçoou a capacidade dele de saber quais linfonodos devem ser operados, retirados junto com o tumor. E o que eles provaram, isso é uma coisa que não vale nada, não tem custo nenhum, é um treinamento adicional para o cirurgião, provaram que a sobrevida dos pacientes aumentou significativamente se o cirurgião fizesse aquele treinamento com as bandejas, com as bolinhas de gude enfiadas no buraquinho certo. Então, são coisas baratas que podem ser reproduzidas. O GBOT agora está tomando a iniciativa de tentar trazer isso, de certa maneira, para o Brasil. São coisas incríveis que não necessariamente são caras e que podem mudar realmente significativamente a sobrevida de nossos pacientes. Então, já que a gente voltou a falar, inteligência artificial, tinha alguma coisa de Watson, de dados, do dado ajudando de alguma forma? Existem grandes bancos de dados, obviamente podem gerar respostas para perguntas, melhor até do que estudos clínicos, tá? Inteligência artificial está começando a ser usada, mas ainda em passos iniciais. Eu não diria que eu vi nada grandioso, revolucionário, como resultante de análise de grandes bancos de dados ou de inteligência artificial. Então, esse é um termo que, por enquanto, eu diria que é mais sexy do que útil neste momento, pelo menos em medicina. Não estou falando de sistema bancário, não estou falando em advocacia, onde você acha precedentes muito mais fácil usando inteligência artificial. Mas em medicina existem tantas variáveis, existe um componente que, lamentavelmente ou não, que a inteligência artificial não vai conseguir substituir, que é quando um ser humano tem um câncer, ele está fragilizado. E essa fragilidade não recebe uma resposta de uma fórmula matemática. Não existe fórmula matemática ou inteligência artificial que consiga suprir a necessidade total de um paciente que vai enfrentar um tratamento por câncer. Isso envolve empatia, envolve informação, envolve um monte de coisas. Então, não caiam na ideia de que, ok, daqui a pouco vai ter o aplicativo no meu celular que vai dizer qual é o meu melhor tratamento e eu não preciso nem conhecer o médico. Isso não vai acontecer. Graças a Deus não vai acontecer. Tá bom, mas um grande bloco de informação pode ajudar. Informação sim, mas informação em oncologia não é toda a resposta. A gente não pode minimizar a importância disso que você falou. Eu quero ter um oncologista para chamar de meu, eu preciso olhar no olho de alguém e sentir que o que está sendo dito para mim é real. Isso não vai ser substituído por um fluxograma de inteligência artificial. Eu não fui esse ano para ASCO, então eu tô aqui tentando ver o que ele assistiu de novidade. Mas você assistiu alguma coisa de política pública, de saindo um pouco Eu assisti alguma coisa, discussão sobre custo de tratamentos. Então, por exemplo, eles mostraram que o duplo bloqueio contra o câncer de mama HER2 positivo, quanto custa isso para a sociedade americana como um todo? Então, assim, você precisa tratar muitas pacientes, mais de 100 mulheres, para beneficiar uma com o duplo bloqueio ao invés do bloqueio simples. E quanto custa isso? Para cada uma recidiva que você evita na sociedade americana, os números são diferentes dos nossos, mas na sociedade americana custa 6 milhões de dólares prevenir uma recidiva ao fazer duplo bloqueio ao invés de bloqueio simples. Então você tem que se perguntar, ok, é bom, é melhor do que o bloqueio simples, é melhor, é tolerado. Mas a esse custo, será que eu não teria uma utilidade melhor em educação ou mesmo em saúde para esses 6 milhões de dólares? Então, são questões que a gente tem que se perguntar e, nesse sentido, eu acho que esse estudo de 6 meses versus 1 ano é extraordinariamente importante. Tudo bem. Foi todo mundo? Agora a gente pode encerrar, então. Tá bom. Tchau, gente. Então, tchau, gente. Boa noite para todo mundo e segue aqui com a gente, então. Um abraço. Tchau.